Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise bem reveladora sobre o mundo das doações para a causa animal. A intenção de ajudar é sempre nobre, né? Mas será que a nossa ajuda está sempre indo para o lugar certo? O objetivo aqui é exatamente esse: aprender a ajudar de um jeito consciente, sabendo separar quem trabalha sério de quem está só fazendo teatro. É um tapa na cara. Essa frase que abre o dossiê que a gente está analisando já diz tudo, né? Ela dá o tom da nossa conversa. É um papo sério, é um papo urgente. Porque na hora de ajudar, a boa intenção é só o começo. O que garante mesmo que a ajuda chegue em quem precisa é o conhecimento. E essa é a pergunta que não quer calar, a que vai guiar toda a nossa conversa. A doação que a gente faz, ela está ajudando o animal ou está financiando o espetáculo? É muito fácil agir no calor do momento, mas será que esse dinheiro está curando a ferida de verdade ou só está pagando pela próxima foto chocante? Então vamos lá para o primeiro ponto. O mais importante é entender que a gente não está falando de casos isolados, sabe? O que essa análise toda revela é um sistema, um mecanismo que transformou o sofrimento num modelo de negócio. Um sistema que tem um nome bem forte: a indústria da dor animal. E a mecânica por trás disso é brutalmente simples, como está aí no slide. Primeiro, vem um vídeo chocante. Isso gera uma angústia na gente. Essa angústia vira culpa. E qual é o jeito mais rápido de aliviar essa culpa? Um Pix feito por impulso. Enquanto isso, do outro lado, alguém já sacou a fórmula. Quanto mais dor para mostrar, mais dinheiro entra. Então, para resumir a ideia, o sofrimento do animal deixa de ser o problema que precisa ser resolvido e vira a matéria-prima do negócio. Pensa bem, se amanhã não tiver um novo caso chocante, o engajamento cai, as doações diminuem e o espetáculo acaba. A estrutura precisa de mais dor para continuar de pé. Mas ó, calma aí. Seria um erro gigantesco colocar todo mundo no mesmo saco. A palavra protetor pode significar coisas muito, mas muito diferentes. E saber diferenciar quem é o grande segredo para ajudar de verdade. Vamos ver os perfis que o dossiê aponta. Olha só a diferença. De um lado, tem aquela pessoa sobrecarregada que quase não aparece, acumulando animais e dívidas em silêncio. Do outro, tem o personagem, sempre com o celular na mão, transformando cada resgate num grande show. Um precisa de ajuda de verdade, o outro precisa de plateia. E essa mesma lógica vale para as organizações, viu? A ONG que trabalha sério tem CNPJ, mostra os números, admite quando erra, mesmo que a comunicação não seja perfeita. Já a ONG de vitrine se esconde atrás de um discurso todo emocional. Se alguém pede transparência, a resposta é agressiva. Para eles, questionar é atacar a causa. E na política, então? A diferença é gritante. Existe aquele trabalho de bastidor, da papelada, da fiscalização, que rola um ano inteiro, longe das câmeras. E existe o político de palanque, que só lembra dos animais na época da eleição para tirar foto. Um trabalha pela causa, o outro usa a causa. E, por fim, um dos pontos mais delicados que o dossiê levanta, o fenômeno do clã. É quando uma única família começa a controlar tudo: o mandato político, a principal ONG da cidade, a clínica veterinária parceira, a causa animal, que deveria ser um movimento de todos, corre um sério risco de virar um negócio de família. Beleza, a gente já entendeu quem são os jogadores. Agora, como é que esse jogo funciona? Porque existem táticas, quase um roteiro mesmo, que são usadas para manipular a nossa boa vontade. Sabe aquele pedido de socorro que parece super desesperado? Pois é, muitas vezes é uma cena montada. Olha só os passos. Primeiro, o animal em estado crítico. Depois, entra a trilha sonora triste para desmontar a gente. Em seguida, o texto, cheio de palavras de culpa e urgência. O objetivo, fazer com que a doação seja por impulso, sem pensar. E essa frase do dossiê é uma ferramenta de defesa pra gente. Para e pensa. Se fosse tão urgente assim, de verdade, ia dar tempo de gravar, editar, escolher música e escrever um texto enorme. Uma emergência de verdade exige ação, não produção de conteúdo. E é aqui que a gente entende a lógica que é, assim, totalmente perversa do sistema. Se o que dá dinheiro é engajamento, é o caso chocante, qual o incentivo para investir em prevenção, em castração, que é a solução de verdade? Nenhum. O foco vira a caça pela próxima tragédia. O sistema se alimenta da desgraça que ele diz combater. Certo, eu sei, o cenário pode parecer bem desanimador, mas a ideia não é desistir de ajudar. Pelo contrário, é aprender a ajudar melhor. Então vamos para a parte mais importante de todas: como ajudar de verdade sem ser usado de massa de manobra. E se tem uma coisa que precisa ficar de toda essa nossa análise, é isto aqui: a regra dos 5 minutos.
Antes de fazer aquele pix no impulso, no calor do momento, para, respira e se dê 5 minutos. 5 minutinhos para investigar. Tá, e o que a gente faz nesses 5 minutos? Usa esse checklist. São 5 perguntas-chave. Quem é essa pessoa? Ela mostra os números, presta contas, o perfil dela só tem desgraça ou também mostra os finais felizes? Se as respostas não forem claras, o sinal de alerta tem que acender. É simples, mas é um filtro poderoso. Tem uma frase no dossiê que é perfeita para isso. Dinheiro não deixa cheiro, mas um saco de ração deixa. É sobre isso. Quando se doa um produto ou se paga a conta direto na clínica, fica um rastro, fica a certeza de que a ajuda foi exatamente para onde deveria ir. E olha, isso abre um leque de opções que vai muito, mas muito além do Pix. Ajudar pode ser pagar uma conta de veterinário, pode ser doar o seu tempo, pode ser, e isso é fundamental, apoiar projetos de prevenção. Ou pode ser cobrar o poder público. Existem muitas formas de fazer a diferença de verdade. E para a gente ir fechando, vamos focar na parte boa. Porque sim, existe muita gente séria trabalhando por aí. A questão é, no meio de tanto ruído, como é que a gente encontra essa minoria que realmente vale a pena apoiar? Sabe, os sinais são bem claros. Quem trabalha sério não tem medo de transparência. Pelo contrário, mostra os números, admite os próprios erros, responde às perguntas difíceis e, principalmente, entende que a causa animal é muito maior do que o próprio ego ou o próprio umbigo. Pois é, e isso aqui resume o grande desafio de tudo. O trabalho de verdade, aquele de limpar canil, de preencher planilha, de lidar com burocracia, isso não é glamouroso. Isso não viraliza. E é por isso que esse trabalho, que é essencial, acaba ofuscado pelo drama do celular, que rouba toda a atenção. E essa frase, olha, ela é o resumo da ópera. A partir do momento em que a gente tem essa informação em mãos, doar por impulso deixa de ser só bondade inocente, passa a ser uma escolha de qual sistema se quer alimentar. E a gente termina com essa pergunta que fica pra gente pensar. A ideia, claro, não é parar de ajudar. É exatamente o contrário. É transformar a ajuda num ato mais inteligente, mais crítico e, por isso mesmo, muito mais poderoso. No final das contas, a causa animal precisa de apoiadores conscientes e não de uma plateia emocional.